Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Por quê? Porque em Isaías, capítulo 9, versículo 6, tem uma profecia referente a nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entender claramente esse texto e acaba falando que esse texto prova a Trindade. O que diz esse texto na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? Que é a Bíblia que muitas pessoas têm, só que é uma das piores traduções bíblicas que existem hoje em dia. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Esse texto, por exemplo, é um texto que foi mal traduzido, pela João Ferreira de Almeida, tá? Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então aqui, obviamente, está falando sobre Jesus. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, preste atenção, por favor, nesta palavrinha aqui. Essa palavrinha aqui, pessoal, ela tá no presente, no passado ou no futuro? Quem poderia me responder aqui? Quem que é? É uma pergunta bem fácil de responder. Pudesse me responder aí, tá? A palavrinha aqui, ó, ela está no presente, no passado ou no futuro, gente? Quem que pode responder aí pra mim? Ninguém, galera. Ah, o Luiz Fernando falou aí, ó. Boa tarde, Caju. Exatamente. É no futuro, gente. Meu Deus do céu. Ó, então, esta palavrinha aqui, ó, que fala e o seu nome será, ele está no futuro, tá? É uma palavra que está no futuro, dizendo que Jesus teria, né, o nome. Ele nem sempre teve estes nomes, tá? Exatamente, Josiane. O nome aqui, ó, essa palavra aqui é futuro, tá? Então, quando Isaías escreveu essa profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6, ele estava falando sobre títulos ou nomes que Jesus, ó, presta atenção, títulos ou nomes que Jesus iria ter no futuro, tá? Por que é importante você entender isso? Você vai entender o porquê, aonde que eu quero chegar. Nós vamos interpretar o texto aqui e qual é a melhor tradução e qual é o melhor sentido aqui, tá bom? Então eu vou ler de novo, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Que governo? É o reinado, tá? Algumas Bíblias traduzem como reinado, outras como governo, né? Então Jesus, ele vem, ó, soberania, domínio, governo, tá vendo? O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será. Então, Isaías disse que Jesus, quando ele viesse e ele nascesse aqui na terra, do ventre de Maria, ao decorrer da vida de Jesus, ele receberia esses títulos. Quais títulos são esses? Maravilhoso conselheiro, tá? Jesus foi realmente um maravilhoso conselheiro. O outro título, Deus forte, perfeito, tá? Então Jesus seria chamado de El Gibor. Ó, preste atenção, aqui não está El Shaddai. O que significa El Shaddai? El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Jesus nunca, presta atenção, nunca recebeu o título de Deus Todo-Poderoso. O Jesus recebeu realmente o título de Deus Forte ou Deus Poderoso, tá? Esse título ele recebeu. Mas Deus Todo-Poderoso, ele nunca recebeu, ok? Então ele seria chamado, ó, de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A gente vai ver se está certo aqui, tá? Essa palavrinha aqui, ó,
essa palavrinha aqui, que é o grande problema aqui, tá? E príncipe da paz. Ok. Então, Jesus Cristo teria esses títulos: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai. Aqui a gente vai ver se tá certo isso aqui, tá? E príncipe da paz. Algumas pessoas, elas usam esse texto para dizer que Jesus ele sempre existiu. Porque eles dizem o seguinte: se Jesus é pai da eternidade, quer dizer que ele sempre foi eterno, ele não teve princípio, né? Mas tá errado. Por que tá errado, gente? Pelo seguinte, presta atenção. Esta palavra aqui, no hebraico, perdão, ela tem esses significados aqui, ó. Perpetuidade para sempre, futuro contínuo. Então, essa palavra, ela tem um sentido de para sempre para o futuro e também pode ter, ó, antigo referindo-se ao tempo passado. Antigo, referindo-se ao tempo passado. Para sempre, referindo-se ao tempo futuro, de existência contínua. Para sempre, referindo-se à existência de Deus. Então, realmente, essa palavra, tá? Realmente, essa palavra, ela pode ser eternidade? Pode sim. Mas nesse contexto aqui, a palavra eternidade está certo? Não está certo. E eu vou mostrar para você por que não está certo. Olha só, primeiramente, Jesus Cristo, ele nem sempre teve esses títulos. Por quê? Porque esses títulos ele receberia depois que ele viesse à Terra. Presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso. Aqui fala claramente, ó, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai, eu vou explicar aqui, e príncipe da paz. Então, se ele nem sempre teve esses títulos, é impossível que ele fosse chamado de Pai da eternidade. Ah, ok, você está falando isso porque você é testemunha de Jeová. Não é. Eu vou explicar para você, ó. Eu tô aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida com números Strong, tá? João Ferreira de Almeida com números Strong. Essa Bíblia que eu tô aberta aqui é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Vamos dar uma olhadinha se todas as João Ferreiras de Almeida concordam com isso? Vamos pegar a Almeida aqui, ó. Bíblia Almeida, século 21, tá? Vamos pegar a Bíblia Almeida, século 21. Ó, tô aqui com a Bíblia Almeida, século 21, e o texto fala assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno. Muda totalmente o sentido. Príncipe da Paz. Por que muda totalmente? Porque eternidade é um título, é uma palavra que representa que a pessoa não tem nem começo e nem fim, tá? Vou dar um exemplo para você. Vou abrir aqui para vocês, ó, em Salmos, capítulo 90, versículo 2. Aqui tá falando do Pai, de Jeová, tá? Fala assim, ó. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Entendeu? Ó, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então esse texto aqui que está falando do Pai, deixa claro que Jeová não teve princípio. Jeová, ele é eterno, tanto para o passado quanto para o futuro, tá? A palavra aqui é Olã, tá vendo? Tem praticamente os mesmos sentidos que a palavra que foi utilizada para Jesus, ó. Longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre, eternamente, para todos os tempos, perpétuo, velho, antigo, mundo, tá? Então,
Aqui que tá falando de Jeová, aqui usa a palavra de duas vezes, ó. Olam ad, que é a palavrinha ali, ó. Usado, né? Até onde e tal. Olam ad olam. O que representa isso? É eterno e eterno. Então representa de eternidade a eternidade. Tu és Deus, tá? Agora, aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, você vê claramente que Jesus Cristo iria receber esses títulos, esses nomes, tá? E o nome que ele ia receber aqui não pode ser Pai da eternidade. Por quê? Primeiro ponto, olha só, preste atenção. Primeiro que Jesus, ele é o Pai ou ele é o Filho, gente? Essa pergunta eu quero fazer para um trinitário. Não é nem para uma testemunha de Jeová responder. Você que é trinitário, Jesus na Santíssima Trindade, no seu dogma aí, Jesus é o Pai ou é o Filho, gente? Exato, Luiz. Ele é o Filho. Tá? Ele é o Filho. Então aqui, se você diz que Jesus é o Pai da eternidade, você não é mais trinitário, você é unicista. Por que você é unicista? O unicismo acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa. O trinitário acredita que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, que formam um único Deus, tá? Beleza, mas você falou, mas você não explicou. Antes de eu explicar, eu quero mostrar algumas outras Bíblias aqui para vocês, tá? Ó, vamos lá com a Bíblia, ó, com a Bíblia católica aqui, ó. Uma Bíblia católica, edição Paulus. E aqui em Isaías, capítulo 9, 6, fala assim, ó. Ó, Isaías 9. Não, aqui é no 5 porque a Bíblia católica sempre é um versículo menos. Ó, olha só. Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado. A soberania está sobre os seus ombros. Deu-se-lhe o nome de Planejador milagroso, Deus herói, Pai para sempre, Príncipe da paz. Você tá vendo aqui, ó, Pai para sempre, tá? Pai para sempre é no futuro, tá bom? Na Bíblia, Peshitta, tá? Na Peshitta tá assim, ó, Isaías capítulo 9, versículo 6, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e a autoridade está sobre seu ombro. E seu nome será chamado Admirável Conselheiro, Poderoso Deus, Eterno, Príncipe da Paz. Tá? Então, novamente, não é nada de Pai da eternidade. A nova tradução na linguagem de hoje, deixa eu abrir aqui para vocês. Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala assim, ó. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que seu nome um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Tá vendo? Nada de Pai da eternidade. É Pai Eterno, tá? Não é... Aí vamos ver na Bíblia das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ok? Então você vê que Jesus Cristo, ele não poderia, então, ser o Pai da eternidade. Por quê? Porque esse título foi um título dado a ele depois que ele nasceu na Terra. Então, se foi um título dado a ele depois que ele nasceu na Terra, ele não pode ser o Pai da eternidade. E tem um significado. Qual que é o significado? Vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Fica aí. Deixa eu ver como é que tá aqui na tradução brasileira. Se eles traduziram corretamente, né? Ou não. Deixa eu ver aqui. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Maravilhoso. Olha só, mais uma Bíblia aqui, ó, que tá certo, ó. Bíblia, tradução brasileira, tá? Olha só como é que tá essa Bíblia aqui, ó. Porque a nós
nos é nascido um menino, e a nós nos é dado um filho. O governo está sobre os seus ombros, e ele tem por nome Maravilhoso Conselheiro, Poderoso Deus, Eterno Pai, Príncipe da Paz. Tá? Eterno Pai, ok. Vamos entender agora por que esse título não se refere à questão de eternidade, de Jesus não ter sempre existido. Vamos ler o versículo 7 aqui. Vou ler na tradução brasileira, tá? Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Olha só, então a partir do momento em que Jesus ele voltar e ele governar a terra, ó, não terá fim a paz, ó. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Então tá falando sobre uma promessa no futuro. Sobre o trono de Davi. Por que trono de Davi? Porque Jesus, ele é sucessor na linhagem do trono de Davi. Só que o reinado dele é totalmente diferente, porque ele governará o mundo inteiro e não só a nação de Israel, tá? E sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Pode perceber, não tem passado no texto, só tem futuro, presente e futuro. Mas a grande questão é, como que será que Jesus ele iria ter tanto poder? Será que é porque ele é o Deus Todo-Poderoso? Ou será que é porque alguém mais poderoso do que ele daria essa autoridade para Jesus? Vamos ver qual que é a resposta? O próprio versículo 7 responde aqui, ó. Por que ele ia ter tudo isso aqui? Porque o zelo de Jeová dos exércitos cumprirá isso. Tá vendo aqui, ó? O zelo de Jeová dos exércitos cumprirá isso. Então, quem faria com que Jesus fosse rei, considerado Deus poderoso, eterno Pai, era o zelo de Jeová. Olha aqui, ó. O zelo de Jeová dos exércitos cumprirá isso. Essa Bíblia que não é das Testemunhas de Jeová, ela usa Jeová também. É uma Bíblia tradução brasileira, aprovada pela SSB, SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E se você pegar aqui, ó, na Bíblia João Ferreira de Almeida, aqui fala, ó, o zelo do Senhor. Só que a palavra Senhor tá aqui, ó. Se você pegar no hebraico, ó, tá aqui, ó, Yehová. Yehová, que é Jeová, é o tetragrama, tá? O zelo de Jeová dos exércitos fará isso, tá? Então, olha que interessante. Jeová, ele que enviou o seu filho à terra. E ele, quando ele esteve na terra, ele teve realmente. Ó, quando você pega aqui, por exemplo, ó, ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, né? Se você pega algumas palavras, por exemplo, em Mateus, ó, Maravilhoso Conselheiro. Vamos pegar aqui algumas, ó. Quando Jesus terminou de falar essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu modo de ensinar, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade, não como seus escribas. Então olha que interessante, quando Jesus esteve na terra, ele realmente foi um maravilhoso conselheiro, tá? Ele foi um maravilhoso conselheiro. E Deus poderoso, será que ele foi? Sim. Ó, aqui em João capítulo 1, versículo 18, fala, nenhum homem jamais viu a Deus. Quem é esse Deus que nenhum homem jamais viu? Jeová, o Pai. Aí chama o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. A palavra unigênito aqui é monogenes, ou monogenes, significa único gerado, tá? Então, gerado por quem? Pelo Deus que ninguém jamais viu. Então, ele é um Deus, mas ele não é o próprio Deus. Mais um título que ele recebeu. E Pai Eterno, gente, por que ele foi chamado de Pai Eterno? Eu vou explicar para você aqui. Pelo seguinte, a comparação aqui não é com Deus Todo-Poderoso. A comparação aqui é com Adão. Exatamente isso que você ouviu. A comparação aqui
é com Adão. Por quê? Porque quem seria, se Adão não tivesse pecado, quem receberia esse título de Pai Eterno? Adão, exatamente, tá? Por que Adão? Porque Adão seria o pai de toda a humanidade. Os próprios judeus usaram a palavra pai para se referir a Abraão. Nosso pai Abraão, se você ler João 8, você vê eles falando isso. Então, Adão, ele seria o pai de toda a humanidade no sentido de ser humano, tá? Mas Adão, ele perdeu, presta atenção, Adão, ele perdeu esse título a partir do momento que ele pecou e nos condenou à morte. Então, por causa de um só homem, entrou o pecado no mundo, tá? E por causa de um só, a vida por meio do resgate, por meio do sacrifício. Entendeu? Ó, Jeová concedeu a ele o poder e autoridade para dar aos humanos a perspectiva de vida eterna, em perfeição na terra. Tá? Olha que interessante, pessoal, presta atenção. Jesus é o Pai eterno que Jeová providenciou para que os que têm a esperança de viver para sempre na terra. Ele substitui o pai humano Adão, que frustrou completamente os seus descendentes. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Pai eterno, exercendo fé nele, temos a esperança certa de vida eterna. Além disso, nos achegamos cada vez mais a Jeová. Conforme nós vamos aprendendo, gente, nos esforçar a seguir o exemplo de Jesus dia após dia é o melhor modo de obedecermos aos mandamentos divinos. Torne-se imitadores de Deus como filhos amados, tá? Ó, vou dar um exemplo para você. Vamos abrir aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Fala assim, ó, presta atenção. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. E o último Adão, quem que é o último Adão aqui nesse texto, gente? Quem que é o último Adão aqui? Quem que pode responder para mim? Quem que é chamado de último Adão em 1 Coríntios 15, 45? Exato, Jéssica, Jonas. Jesus, Josiane, Léo, Alisson, Luiz Fernando, Adenilson. Exatamente. E olha que interessante, o que Jesus ele se tornou? Ó, Adão, ele tornou-se um ser vivente. E o último Adão, espírito que dá vida. Espírito que dá vida. Deu para entender aqui? Jesus Cristo, gente, quando ele morreu pela humanidade, ele substituiu Adão. Por que ele substituiu Adão? Porque Adão era perfeito e morreu. E por meio dele nós morremos também porque nós somos descendentes de Adão. Quando Jesus veio perfeito à terra e morreu, ele pegou aquela vida que ele tinha por direito. Por quê? Porque a Bíblia fala que o salário pago pelo pecado é o quê, gente? Qual que é o salário pago pelo pecado, pessoal? Quem que pode responder aí para mim? Vocês sabem a resposta? Isso, Jonas, muito bem. O salário pago pelo pecado é a morte. Exatamente, pessoal. Exatamente, tá? Onde que tá escrito isso, Wesley? Você tá inventando isso aí, rapaz. Ó, vamos lá em Romanos 6:23. Romanos. Deixa eu abrir, ó. Tô abrindo na século 21 aqui na Bíblia Almeida, tá? Romanos, capítulo 6, versículo 23, ó. Ó, presta atenção. Ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra em aqui, ela pode ser traduzida por meio também, tá? Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus, presta atenção, Deus nos dá a vida eterna por meio do sacrifício de Cristo, tá? Por isso que ele é o quê? Nosso Pai eterno. Presta atenção numa coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. De acordo com o que Deus falou lá no Éden,
O que levaria uma pessoa à morte, gente? Quem que pode... Quem que pode responder essa pergunta? De acordo com o que Deus falou lá no Éden, o que leva a pessoa à morte? Exatamente, Léo, o pecado. Muito bem. Exato, Jonas, desobediência. Desobediência, pecado, é transgressão da lei, né? A palavra pecado é transgressão da lei. Jeová dá uma lei. Se você transgredir essa lei, você peca. A partir desse momento, você está fadado à morte. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Jesus Cristo, ele pecou? Enquanto ele esteve na terra, Jesus pecou? E aí, pessoal? A minha filha aqui já respondeu já. Aí, Josiane, Adenilson, Luiz, Marcela, exatamente, Jesus não pecou. Mas aí que entra a questão. Presta atenção. Jesus não pecou, mas mataram ele. De acordo com o que está escrito na Bíblia, presta atenção no que eu vou perguntar agora, hein? Presta atenção. Se Jesus não tivesse sido assassinado, o que vocês acham que teria acontecido com Jesus? O que vocês acham, pessoal? Será que Jesus teria morrido de velhice? E aí, pessoal? Exatamente, Adenilson. Ele está entre nós, ele estaria com mais de 2.000 anos. Por quê? Porque ele nasceu perfeito. Ele não tem os pecados frutos de Adão, porque foi o Espírito Santo, né, o poder de Deus, que colocou o menino Jesus dentro da barriga de Maria. Mas, quando ele morreu por nós, presta atenção, quando ele morreu e ele foi ressuscitado, quando ele chegou no céu, presta atenção nisso aqui, aquela vida que ele tinha por direito, presta atenção nisso, gente, por favor. Aquela vida que ele tinha por direito, ele poderia ter chegado no pai dele, e falado assim, pai, mataram eu lá na terra, só que eu não pequei, então eu quero voltar lá. Por direito, Jesus poderia retornar como um ser humano, tá? Claro que isso é uma suposição, só estou explicando para que vocês entendam. Só que o que Jesus fez? Jesus falou, pai, sabe essa vida que eu tenho por direito? Essa vida que me pertence, porque eu tudo certinho, eu cumpri a lei, eu não errei em nenhum momento. Então eu tenho essa vida perfeita que eu tenho. Sabe o que eu queria, pai? Eu queria que você, que o senhor, né, claro, que o senhor trocasse pela vida de Adão. Entendeu o ponto? Vocês conseguiram entender? Jesus Cristo, ele tinha por direito a vida na terra, porque ele não pecou. Só que ele pegou essa vida que ele tinha por direito e deu em troca da vida de Adão. O que isso significa, Wesley? Que Adão vai voltar a viver? Não. Isso significa que os descendentes de Adão voltaram a ter esperança de viver para sempre. Isso se chama resgate, tá? Isso se chama resgate. Então, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, por meio de um só a vida, tá? Tá escrito aqui, ó, tá? Porque o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele pagou o pecado de Adão com a sua vida e nos libertou do pecado. O pessoal tá falando que tá falhando o som aí, pessoal? Tá melhor, galera? Como é que tá? Voltou? Fechou. Então, pessoal, por que Jesus é chamado de Pai Eterno? Justamente por isso. Porque Jesus Cristo, ele morreu por nós e nos concedeu a esperança de vida eterna novamente. Por causa disso, ele é
o nosso Pai eterno. Entendeu o ponto aí? Alguém ficou alguma dúvida, pessoal? Legal, muito bem. Então eu acredito que está explicado, né, por que Jesus recebeu esse título, né, de Pai Eterno, tá? Até tem algumas notas aqui, se alguém quiser tirar um print, ó. Ó, presta atenção. Ó, olha aqui. Ó, aqui tá. Maravilhoso conselheiro. Os conselhos de Jesus são sempre práticos e perfeitos. Acatá-los resulta em salvação. Pai eterno. Jeová concedeu a ele o poder e a autoridade para dar aos humanos a perspectiva de vida eterna em perfeição na terra. Príncipe da paz. Como governante do reino de Deus, Jesus estabelecerá paz sem fim em toda a terra, tá? Então, é isso, galera. Jesus Cristo, ele é nosso Pai eterno, porque ele morreu por nós e nos deu esperança de vida eterna, essa esperança que Adão perdeu a partir do momento que ele pecou e transferiu o pecado para todos nós. Não tem absolutamente nada a ver com Jesus ser Pai da eternidade, dizendo que ele é eterno. Até porque, como eu disse para vocês, se vocês continuarem a leitura, só para frisar bem aqui, fala assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o seu trono, sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino não terão fim, de modo que ele será estabelecido firmemente e amparado, por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Tá? Então, quem faria com que Jesus tivesse todos esses títulos seria o zelo de Jeová, do pai dele, tá? Do pai dele. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Então é por isso que Jesus recebe o título de Pai Eterno, Deus Forte. Por que Deus Forte? Porque ele tem autoridade, poder, tá? A palavra El, de Elohim, El, Gibor, representa alguém que tem poder, autoridade. Jesus tem. O título de Deus não é dado somente ao Deus Todo-Poderoso, tá, gente? Na Bíblia. Esse título foi dado para juízes humanos, anjos, governantes, reis, tá? Então, o título Elohim, ele não é um título exclusivo de Jeová, do Deus Todo-Poderoso. Ele é um título mesmo, é um título usado, tá bom? Ok? Bom, é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários para quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, ok? Um grande abraço e até um próximo vídeo.